Pai de amor, obrigado por esse momento ímpar, Senhor Deus, onde esse casal tão abençoado, Senhor Deus, veio aqui para nos abençoar. Senhor Deus, eu quero pedir que nesse instante, Senhor Deus, use a vida do Caio, Senhor Deus, como canal de bênção. Tudo que ele venha falar seja impulsionado pelo Teu Espírito, Senhor Deus. Que Teu Espírito coloque na sua boca, Senhor Deus, palavras que venham impactar, Senhor Deus, as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Vou falar que final de semana abençoado que nós passamos aqui em Canaã dos Carajás. Desde sexta-feira a gente está aqui com os irmãos. Eu vou falar, é lindo ver tudo que Deus tem feito aqui. E assim, nós fomos tão bem tratados. A Mari já falou aquilo no início, né? E é verdade. A irmã Lázara, o Jorge, o Matheus e a Lara têm cuidado da gente assim como filho lá na casa deles. Eu vou te falar, eu acho que eu nunca comi tanto em tão pouco tempo. Eu vou te falar uma coisa, eu vou voltar para lá uns 2, 3 quilos mais gordo. E a gente conversa assim, gosta disso, no dia seguinte tá isso lá na mesa para a gente comer, entendeu? Ontem eu conversando com o Jorge, gosto de água de coco. Ele, eu também. Hoje apareceu um monte de água de coco lá para a gente beber. Né? Uma bênção, gente, uma bênção. Eu quero agradecer a Lázara, a irmã Lázara, o Jorge, o Matheus, a Lara, pelo cuidado, pelo carinho que eles nos receberam. A toda a igreja também, pelo carinho, pelo amor que vocês têm demonstrado a nós. E eu estou muito feliz de ver tudo que o Senhor tem feito aqui em Canaã dos Carajás, tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui na Igreja Batista Nova Esperança. Quando nós estivemos aqui há 2 anos atrás, a igreja acho que devia estar com a metade do tamanho que ela está hoje. E ela tem crescido para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se acostumem com esse lugar, porque a casa de vocês não é aqui. Não é aqui. Aqui já está pequeno. Deus vai levar vocês para um lugar ainda maior. Deus vai levar vocês para um lugar ainda maior. Basta que vocês estejam com o coração de vocês aberto ao agir do Espírito Santo de Deus. E vocês vão ver que nós, essa família aqui, vai quadriplicar, vai se transformar em 10 vezes mais para a honra e glória do nome do Senhor. Creia nisso, creia nisso. Pastor Daniel, ele compartilhou alguns sonhos comigo, e eu já tenho orado por esses sonhos. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Somos a geração do avivamento. E eu parei para pensar e comecei a orar e clamar ao Senhor e pedir uma palavra. E veio ao meu coração o seguinte tema: como se transformar na geração do avivamento. Como viver o verdadeiro avivamento. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Atos 2, a partir do versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus, em nome de Jesus, toma o dom da palavra nesse momento, ó Pai, e que hoje seja noite de salvação para a honra e glória do nome do Senhor. Que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cristo, Ele veio ao mundo, inaugurou o reino de Deus aqui nessa terra.
apresentando sinais, apresentando milagres, poder do céu, que nunca outrora aquele povo tinha visto. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Os judeus, eles esperavam um Messias, mas eles esperavam um Messias político. Alguém que viria libertar o povo de Israel da opressão do Império Romano. Alguém que viesse para ser um rei político, que iria se sentar num trono, e iria ter lá o seu cetro, teria lá o seu cetro, teria o seu trono, seria alguém de posição política. E eles não conseguiam enxergar em Cristo Jesus um servo, um lavador de pés, um homem humilde, o Messias que eles esperavam. Mas o povo começou a olhar para Cristo e começou a dizer: eis aí o Filho de Deus, eis aí o Messias esperado. Os fariseus, diante daquilo, começaram a planejar matar, crucificar Jesus, e mataram Jesus. Mas a morte não foi capaz de conter, a morte não foi capaz de parar Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele novamente esteve entre nós, e ele mandou o Espírito Santo de Deus aos seus discípulos, e lhes deu uma missão. João 20, 21 e 22, novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E ele também lhes deu uma missão, Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E é nesse contexto que a gente chega em Atos 2. Atos 2, dia de Pentecostes, dia que o Espírito Santo é derramado sobre todo o povo. E ali, uma promessa que Jesus tinha feito sobre a vida dos discípulos, ela se cumpre. O Espírito Santo é derramado sobre a vida daquele povo. E ali, o povo começa a falar, e haviam judeus reunidos de todas as nações da terra. E cada um falava na sua língua, e cada um ouvia na sua língua materna. É como se nós estivéssemos reunidos aqui, e nós tivéssemos japoneses, alemães, portugueses, americanos, e você falasse em alemão, e eu ouvia em português, e você falava em japonês, e eu ouvia em inglês. Ali, o Espírito Santo de Deus desceu e fez com que o povo fosse ouvido, cada um na sua própria língua. E Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberão poder. Receberão poder. Os discípulos, eles estavam revestidos do poder de Deus, o dunamis. E com esse dunamis, eles começaram a expansão da igreja na terra. Eles começaram a pregar o evangelho. Eles começaram a levar a palavra de salvação. Expandiram a igreja, que foi inaugurada pelo próprio Cristo lá atrás. E essa igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no amor ao próximo, no partir do pão. E esse texto que nós lemos de Atos 2, a partir do versículo 40, depois do Espírito Santo ter sido derramado, Pedro começa a pregar, e ele faz uma pregação revestido do poder do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele Pedro que nós vimos ontem, que negou a Cristo 3 vezes, que depois foi confrontado por Cristo, que lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor limitado. Esse mesmo Pedro se levanta em Atos 2 e começa a pregar com ousadia, com intrepidez. E 3.000 pessoas se convertem a Cristo Jesus. 3.000 pessoas se convertem e entregam a sua vida a Jesus. Uma igreja que quer viver o verdadeiro avivamento, uma igreja que quer ser a geração do avivamento, é aquela que prega com ousadia, é aquela que faz diferença onde ela está plantada, é aquela que não abre mão do verdadeiro evangelho.
é aquela que não se esquece da cruz do Calvário. Essa é a igreja que vai ser a geração do avivamento. E eu queria tirar com os irmãos alguns princípios desse texto de Atos 2. E o primeiro deles é que uma igreja que vai se tornar a geração do avivamento, ela não abandona a mensagem da cruz. E quando a gente olha para a pregação de Pedro, a gente vê que todo o seu discurso está centrado na salvação pela cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz para me salvar e para te salvar dos seus pecados. E é só por meio de Cristo Jesus que nós recebemos a salvação. Em momento nenhum, Pedro, ele relativiza a mensagem da cruz, ele relativiza aquilo que Cristo ensinou. Versículo 23 e 24, ali no meio do sermão de Pedro, ele diz: Esse homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele anuncia a cruz, ele anuncia a salvação, e aí ele confronta os judeus com seus pecados. Versículo 25 a 28, a respeito dele disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Pedro, ele anuncia a mensagem da cruz. Pedro, ele confronta o pecado do povo. Pedro convoca ao arrependimento. Versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Durante toda a história da igreja, a mensagem da cruz foi o que impulsionou o crescimento da igreja, a expansão da igreja. A cruz, ela era tão importante, ela é tão importante e tão valorizada. E eu disse isso aqui ontem, que o apóstolo Pedro se negou a ser crucificado igual Cristo foi crucificado. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu mestre. A questão é que nos dias de hoje, nós vivemos um tempo que se fala muito sobre avivamento. Vamos viver o avivamento do Senhor, vamos ser cheios do poder de Deus. Se fala muito no avivamento, mas não se fala na cruz, não se fala no sacrifício de Cristo, não se fala no sangue derramado na cruz do Calvário. E muita gente quer ter experiência, muita gente quer viver o poder de Deus, muita gente quer ver milagres, mas pouca gente quer conhecer a cruz do Senhor Jesus Cristo. E essa tem sido a realidade de muitas igrejas por aí. Nós vivemos também uma onda judaizante, onde todo mundo quer trazer de volta para a igreja de Cristo Jesus o candelabro, a mezuzá, a arca da aliança, e a gente esquece da cruz, mas quer trazer esses símbolos do judaísmo para dentro da igreja novamente. A cruz tem sido esquecida diante de discurso de milagres. A cruz tem sido esquecida em algumas igrejas que não conseguem ter mais comprometimento com o evangelho da salvação. E aí, a gente tem visto ajuntamentos, algumas pessoas arrastando multidões, que se dizem igrejas, mas que não são igrejas de verdade. Porque eles pregam qualquer coisa, menos o evangelho da cruz. Mas eu sou grato a Deus, porque aqui
em Canaã dos Carajás, Deus tem levantado uma igreja forte, a Igreja Batista Nova Esperança, que não tem relativizado a mensagem da cruz, que tem pregado a salvação única e exclusivamente pela cruz do Calvário, pelo sacrifício da cruz de Jesus. E por isso Deus já tem feito tudo o que Ele tem feito nesse lugar. Nós, na nossa igreja, nos últimos 2 anos, nós gravamos 2 CDs. A gente até cantou aqui no louvor algumas músicas dos nossos CDs. E é muito engraçado, porque no primeiro CD, a gente cantava: nada temerei. Acertei o tom dessa vez. Eu sei que não estou sozinho, o Todo-Poderoso é meu amigo. Tua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Sim, nada temerei. Salmos 23 vai dizer que o Senhor, Ele está conosco quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, e que eu não devo temer mal algum, porque Ele está comigo, é fato, nada devo temer. E essa música fez um sucesso, tocou no Brasil todo, e aí as rádios têm tocado, têm cantado, as igrejas têm cantado, nada de errado nisso. E aí o segundo CD, a gente veio cantar a mensagem da cruz, ponto de encontro. E eu não vou cantar porque eu já não lembro mais a música do ponto de encontro. Mas o CD todo voltado para o sacrifício de Jesus. E a gente percebe que a aceitação já não foi a mesma. Por quê? Porque já não era uma música que falava de milagres, não era uma música que falava daquilo que Deus ia fazer na minha vida, mas era uma música que falava do sacrifício de Jesus, da obra da salvação. E a aceitação ela já não era a mesma. Por quê? Porque hoje a gente vive um evangelho egocêntrico, que a gente só pensa em nós, a gente só pensa no nosso umbigo. Então eu quero milagre, eu quero poder, eu quero viver o melhor de Deus. Eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu sou filho do rei. Só que a gente tem perdido a noção de corpo. As pessoas têm vindo à igreja não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode fazer. Infelizmente, as pessoas querem o milagre de Deus, mas não querem o Deus do milagre. E aí eu pergunto para vocês: aonde está a cruz de Jesus? Aonde está a cruz de Jesus? Mas graças a Deus, aqui existe uma igreja que tem sido fiel à mensagem da cruz. E por isso, muita salvação tem sido recebida, declarada, vivida nesse lugar para a honra e glória do Senhor. Aqui, milagres verdadeiros têm acontecido. Porque quando a gente prega a mensagem da cruz, os milagres acontecem pelo poder e pelo nome do sangue de Jesus. Não é o apóstolo, não é o bispo, não. É o sangue do Cordeiro que faz o milagre. Nós temos aqui uma igreja poderosa, que não trocou o plano de salvação pela prosperidade, pelos pseudos milagres. Nesse lugar aqui, vidas têm sido curadas, santificadas. A cruz não foi esquecida. A cruz não foi esquecida para a honra e glória do nome do Senhor. Mas uma igreja, em segundo lugar, que quer se tornar e quer viver a geração do avivamento, ela não abre mão do ensino e do conhecimento da palavra. Versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. O versículo 42 mostra que a igreja primitiva tinha como característica o ensino da palavra de Deus. Por quê? É porque é na palavra de Deus que nós recebemos a revelação do Senhor. E pensa comigo, naquela época, ainda não existia a Bíblia, como nós conhecemos aqui. Hoje nós temos a Bíblia assim bonitinha, né? Capinha preta, as mulheres têm capinha rosa, as crianças têm capinha colorida. Mas naquela época não. Naquela época eles tinham o Antigo Testamento, algumas cartas de Paulo que passavam por ali,
E o ensino dos apóstolos era o que eles tinham em mãos, mas nem por isso a igreja era negligente no ensino da palavra. O ensino da palavra ele é indispensável para uma igreja que quer viver o verdadeiro avivamento. Se você quer viver o verdadeiro avivamento, ele vem na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que gera o verdadeiro avivamento. Infelizmente, a gente observa algumas igrejas nos dias de hoje, que eles pregam de tudo, menos a palavra de Deus. Prega-se psicologia, prega-se teologia, porque nem sempre teologia é Bíblia. Tem muita teologia fajuta por aí, muita teologia que se afasta do que a Bíblia ensina, mas eles pregam teologia, eles pregam filosofia, eles pregam liderança, autoajuda, coach, mas a palavra tem ficado em segundo lugar. A palavra de Deus tem sido deixada em segundo lugar. As escolas bíblicas dominicais, elas têm sido cada vez mais esvaziadas. Cada vez mais elas se utilizam de materiais que são secundários, que deviam ser auxiliares, substituindo aquilo que é a revelação de Deus para mim e para a sua vida. E por conta disso, a gente tem vivido uma geração de cristãos fariseus. Cristãos que se acham no dever e no direito de julgar, de dizer quem vai para o céu e quem não vai para o céu, de dizer que aquilo é certo ou aquilo é errado de acordo com a sua conveniência. Cristãos, doutores da lei, que nada sabem da palavra de Deus, que nada sabem daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós temos visto seminários dominados por uma teologia liberal, que tenta desconstruir aquilo que a Bíblia nos ensina, que quer dizer que Jesus não ressuscitou, que quer dizer que milagre não existe, mas nós temos visto o poder de Deus, um Deus vivo que se manifesta, que faz milagres, que cura, que restaura casamentos, que traz o filho de volta para casa, que traz o marido de volta para casa, a esposa de volta para casa. Nós temos vivido isso porque nós conhecemos a palavra de Deus. E o pouco que a gente acompanha lá do Rio de Janeiro, da igreja de Canaã dos Carajás, a gente tem visto que a palavra de Deus não tem sido deixada de lado nesse lugar. Não, o ensino da palavra aqui é valorizado. E por isso essa igreja tem crescido, cheio do poder de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso, essa tem sido a igreja que cresce assim, de uma maneira que aos olhos naturais é assustadora. Mas para Deus não é nada, porque Ele quer fazer ainda mais. Mateus 22, 29, Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você quer ver o verdadeiro avivamento? Você quer ser a verdadeira geração do avivamento? Você quer conhecer, quer viver o poder de Deus? Conheça a palavra, conheça a palavra, se dedique ao estudo da palavra, se debruce sobre a palavra de Deus, conheça aquilo que Deus quer falar com você. Não abra mão da palavra. Em terceiro lugar, uma igreja que quer viver a geração do avivamento é uma igreja que não abre mão da oração. Não abre mão da oração. A oração, e eu disse isso aqui ontem, ela foi o combustível do ministério de Jesus. Você pensa comigo, Jesus era o próprio Deus aqui na terra, Deus encarnado, aquele que abriu mão da sua glória e se fez homem e habitou entre nós. Ele era o próprio Deus, mas ele orava. Ele tinha tempos de oração, tempos de jejum, tempos de busca ao Senhor. A oração era o combustível do ministério de Jesus. A oração era o combustível do ministério dos apóstolos. A oração era o combustível da igreja primitiva. O verso 42 ainda afirma que eles se dedicavam em oração. Você lembra quando o apóstolo Pedro foi preso? O que a igreja fez quando o apóstolo Pedro foi preso? A igreja começou a orar.
A igreja começou a orar e Deus fez um milagre. E Pedro foi liberto das cadeias. Enquanto ele dormia, a igreja orava. E a igreja orava com tanto poder que Deus agiu. E Pedro foi liberto das cadeias para a honra e glória do nome do Senhor. É por meio da oração que nós nos achegamos a Deus. É por meio da oração que nós temos intimidade com Ele. É por meio da oração que nós conhecemos o sobrenatural de Deus. Porque hoje nós temos muita gente que quer conhecer o sobrenatural, mas não quer orar. É na oração que o sobrenatural de Deus se manifesta na sua vida. Quanto tempo nós temos gastado em oração? Quanto tempo nós temos orado no nosso dia a dia? Uma igreja sem oração é como uma casa sem pilastras. Quem mexe aqui com construção civil sabe como é. Se você constrói lá uma casa sem pilastras, ela pode até ficar em pé durante algum tempo. Mas chega um momento que o peso da laje faz com que a parede comece a estufar até que aquela casa cai. Se a igreja não ora, ela é essa casa sem pilastras. Mas alegrou meu coração que enquanto a gente estava aqui louvando, o pastor Daniel virou para mim: vamos ali na casinha. E eu... Na casinha? Tá bom, vamos. Não, na salinha. Vamos ali na salinha. E eu cheguei ali, tinham 3 irmãs ali, firmes, louvando, adorando ao Senhor e orando e clamando ao Senhor enquanto o culto acontecia, intercedendo ao Senhor. Por isso, eu posso dizer para você que aqui é uma igreja que ora, que busca a Deus, que tem conhecido o sobrenatural de Deus, porque tem intimidade com Deus. E por isso essa igreja tem crescido. E por isso o Senhor tem atraído vidas para cá. E por isso a salvação tem sido derramada nesse lugar. Tiago 5, 15 e 16. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sarei. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vocês já têm vivido muitas coisas diante do Senhor, mas se vocês orarem ainda mais, Deus vai fazer ainda mais, porque quanto mais você busca, mais poder é derramado, e quanto mais você ora, mais poder é derramado, e mais manifestação da glória do Senhor, e mais milagres, e mais curas, e mais salvação. Porque o poder o Senhor ele se agrada de uma igreja que ora. Essa é uma casa de oração. E onde há oração, há poder de Deus. Onde há oração, há cura. A gente viu aqui em Tiago. Queridos, e eu vou dizer para vocês, eu sou de uma igreja batista, sempre fui de uma igreja batista. Ontem à noite a gente estava lá cantando Cantor Cristão, né? Eu falei, tá difícil porque ninguém mais lembrava do Cantor Cristão. A gente puxando aqueles hinos lá de 1900 antigamente. E todo mundo gaguejando na letra, porque a gente não lembrava mais da letra. E eu cresci, eu e Mari crescemos numa igreja batista. E eu vejo que por muitas vezes a gente tinha bloqueio com o sobrenatural de Deus. Nós, não sei se por conta do movimento pentecostal que foi para uma extremidade, a gente foi para uma outra extremidade e a gente queria palavra, mas esquecia que a palavra gerava poder, e o poder gera milagres, gera cura, gera salvação. Mas hoje a gente tem vivido um tempo onde a gente tem orado pelas pessoas e as pessoas têm sido curadas. E isso não é para o nome de um pastor, ou para que o nome de um homem seja glorificado, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tenha fé. A gente não deve orar assim, Senhor. Nós orávamos assim quando nós éramos menores. Senhor, a irmã Joana está doente. Cura se for da vontade do Senhor. Não, a gente tem que orar assim: Senhor, cura em nome de Jesus. O Senhor é o Jeová Rafá. Nós cremos que o Senhor é todo poderoso. A gente precisa orar com fé, mas sabendo que a cura é ato soberano de Deus. Se a cura vier, louvado seja o nome do Senhor. Se não vier, a sua graça nos basta. Mas a gente, como filho, e como é que é o nosso filho? Quem tem filho pequeno sabe como é. Está na padaria, ele quer comprar um chiclete, ele fica: mãe, me dá um chiclete, mãe, me dá um chiclete, mãe, me dá um chiclete. Até que ele te vence pelo cansaço. É assim que a gente tem que ser com Deus. Senhor, faz o milagre. Senhor, cura. Senhor, faz, porque o Senhor é poderoso.
Se Ele fizer, glória a Deus. Mas nós, e a Bíblia diz que nós somos filhos, então nós temos o direito de pedir a Ele, sabendo que tem momentos, como é com o nosso filho, tem momentos que a gente diz sim, e tem momentos que a gente diz não. Assim é com Deus, mas a gente não pode se omitir, nós precisamos pedir a Deus. Aqui é uma casa de oração, e onde a oração há poder de Deus. Em quarto lugar, uma igreja que quer viver a geração do avivamento, ela não abre mão de ser relevante. Versículo 46. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O versículo 46 e o versículo 45 também mostra que a igreja primitiva era uma igreja que cuidava do povo, era uma igreja que tinha como característica o cuidado com os seus, tinha como característica a alegria, tinha como característica a sinceridade no relacionamento interpessoal, e assim eles ganhavam as multidões. A igreja, ela tem o dever de assistir os seus nas suas necessidades físicas, nas suas necessidades psicológicas e nas suas necessidades espirituais. Ela não deve negligenciar o seu povo, mas ela também tem que ser relevante com a sociedade. Durante muitos anos, nós agíamos assim, nós tínhamos o nosso Ministério de Ação Social, e aí tinha uma família que estava passando por necessidade, e a gente falava assim: olha, lá tem cesta básica, mas a gente só vai te dar a cesta básica se você for no culto. E se ela não viesse, a gente não assistia. Será que Cristo agiria assim? Não, nós precisamos ser relevantes na sociedade. As pessoas precisam olhar para a igreja e ver que a igreja é um lugar que faz diferença na comunidade onde ela está inserida. Aqui, nessa rua, nesse quadrante, a igreja tem que ser conhecida pelos seus vizinhos, por serviços que ela presta à sociedade. Ela tem que ser conhecida como uma casa de oração. Ela tem que ser conhecida como uma igreja de portas abertas, que recebe bem as pessoas, que ama, que abraça, que acolhe. A igreja, ela tem que ter um ambiente de sinceridade, de alegria, onde as pessoas entrem por essa porta e sintam o desejo de voltar. Elas se sintam acolhidas, cuidadas. Elas têm que se sentir como eu e Mari estamos nos sentindo lá na casa da irmã Lázara. Eu estou quase pensando em mudar a passagem para sábado que vem, para a gente, ficar ali um pouquinho mais, né, amor? Brincadeira, irmã. Mas por quê? Porque a gente tem se sentido cuidado, amado. Cada pessoa que passa por aquela porta precisa se sentir cuidada, precisa se sentir amada, tem que ser abraçada. O mundo lá fora, ele é tão mau, tão duro, tão com tanta concorrência, tão pesado. A igreja, ela precisa ser leve, porque Cristo disse que o seu fardo era leve e o seu jugo era suave. As pessoas vêm para cá e elas precisam se sentir em paz, amadas, um ambiente de sinceridade e carinho. É necessário que a igreja esteja de portas abertas, que se relacione com as pessoas, que abrace os perdidos e os excluídos, e assim ela ganha a simpatia do povo. A igreja precisa ganhar a simpatia do povo. Aquele estereótipo, você lembra daquele estereótipo de quando a gente era mais novo? O crente era aquele que andava cara sisuda, com a Bíblia embaixo do braço, assim, indo para a igreja. Pai do Senhor, irmão. E assim, e não olhava para ninguém, não tinha um sorriso no rosto. Esse tempo acabou, nós precisamos sorrir. O sorriso é a janela da alma. É com um sorriso que você ganha as pessoas. O povo não quer alguém mal encarado, mal-humorado. Ele não vai querer se relacionar contigo se você não se abre para se relacionar com ele. O que Cristo fazia? Cristo se aproximava das pessoas. Cristo abraçava. Cristo ia comer com os pecadores. A igreja precisa se relacionar. A igreja precisa viver um evangelho relacional. Nós ganhamos as pessoas para nós. Só que quem habita em nós?
Cristo Jesus. E quando a gente ganha a pessoa para nós, com o tempo a gente está ganhando a pessoa para Cristo Jesus. Mas aqui eu tenho visto que é uma igreja assim, uma igreja simpática, uma igreja alegre, uma igreja que sorri, uma igreja que ama, uma igreja que abraça. E por isso tem sido uma igreja que tem crescido como uma igreja primitiva. E Deus vai fazer crescer ainda mais para a honra e glória do nome dEle. Hoje nós estamos aqui fechando esse congresso de jovens, querendo ser a geração do avivamento. É uma igreja, e esta igreja, e aí eu preciso falar o seguinte: quando a gente está falando de igreja, eu não estou falando disso aqui, ó. Isso aqui é parede, isso ali é parede, isso não é igreja. Quem é a igreja? Sou eu, é você. Sou eu, é você, somos cada um de nós. E uma igreja, nós só seremos a geração do avivamento quando nós formos alegres, quando nós formos relevantes, quando nós estivermos orando mais, quando nós conhecermos a palavra de Deus, quando nós estivermos com o nosso sorriso e com os nossos braços abertos para todos aqueles que passam por essa porta. Isso é o que Cristo espera de nós. Para que essa igreja continue sendo e vivendo a geração do avivamento, é necessário não abandonar a mensagem da cruz. É necessário não deixar de lado o ensino da palavra, o conhecimento da palavra. É necessário que seja uma igreja de oração, mas também é necessário que seja relevante com a sociedade. Eu tenho certeza que muito disso você já tem vivido, mas que Deus quer que vocês vivam ainda mais. Ainda mais. Há um sonho ali fixado na porta. 10% de Canaã em 10 anos. Se vocês forem uma igreja que prega uma mensagem da cruz, que não abandonam o ensino da palavra e o conhecimento da palavra, uma igreja que ora, se vocês forem uma igreja relevante como vocês já têm sido, vocês vão atingir esse alvo em 5 anos. Porque Deus vai multiplicar o povo nesse lugar. Porque Deus vai multiplicar o povo nesse lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça. Talvez você esteja aqui essa noite e você tenha vindo a um culto e não sabe por que você veio aqui. E a gente falou de avivamento, de conhecimento da palavra, de oração. E você pode estar pensando assim: mas pastor, isso é tão longe de mim, eu não entendo muito bem esse negócio, avivamento, não sei o que você está falando. Ah, pastor, eu nunca abri a Bíblia, eu não sei orar. Eu quero te dizer uma coisa: foi o Senhor quem te trouxe aqui essa noite. E o Senhor te trouxe aqui essa noite porque aqui é uma igreja que ora. O Senhor te trouxe aqui essa noite porque aqui é uma igreja relevante, que vai te receber bem, que vai te abraçar, que você vai se sentir em família. A igreja primitiva, quando Pedro se levantou e começou a pregar, cheio do Espírito Santo de Deus, 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E isso aconteceu porque ele anunciou aqui o poder de Deus por meio da mensagem da cruz. E o que é o poder de Deus? Talvez você esteja aqui e não conheça o poder de Deus. O poder de Deus é aquele que vai restaurar a sua família. O poder de Deus é aquele que seu casamento já está destruído, seu marido ou sua esposa já saiu de casa, mas ele tem poder para trazê-lo ou trazê-la de volta para a sua casa. O poder de Deus é aquele que seu filho talvez já esteja dominado pelas drogas, mas ele tem poder, Deus tem o poder para resgatá-lo lá do tráfico, resgatá-lo da droga e trazê-lo de volta para a sua casa. O poder de Deus é aquele que talvez você precise de um milagre na sua vida financeira. Talvez você tenha contas para pagar e você não sabe de onde virão os recursos, mas Deus vai fazer brotar isso de maneira sobrenatural e você vai viver um milagre do Senhor. O poder de Deus é aquele que pode transformar a sua vida. É aquele
que acima de tudo quer te dar salvação. Ele pode fazer milagre, Ele pode te curar, Ele pode restaurar o seu casamento, Ele pode trazer seu filho de volta para casa, mas acima de tudo, Ele quer te dar salvação. E a salvação do Senhor só vem de uma maneira: quando você abre o seu coração e diz: Jesus, entra no meu coração, vem ser Senhor da minha vida. Se você está aqui essa noite, e talvez você nunca tenha tomado essa decisão de abrir o seu coração e dizer: Senhor, Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Talvez você frequente a igreja, já venha aos cultos, mas nunca tomou essa decisão. Eu queria te convidar, a igreja toda de olhos fechados, você de olho fechado, liga o seu pensamento em Deus e repita essa oração comigo. Você não precisa falar em voz alta, é você em Deus, repete assim no seu coração: Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu te convido para ser Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o milagre que eu preciso, e eu quero entregar as minhas necessidades no seu altar. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me dá salvação eterna, em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja ainda de olhos fechados. Se você fez essa oração comigo, abrindo seu coração, crendo que o Senhor pode te dar a salvação, crendo que o Senhor pode fazer milagre, crendo que o Senhor pode fazer o impossível na sua vida, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe aqui. Quem mais? Se há mais alguém nessa noite, eu quero orar lá atrás. Deus abençoe, pode abaixar a mão. Deus abençoe, Eli de Azul, pode abaixar a mão. Deus te abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra no meu coração, Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Deus abençoe ali atrás. Há mais alguém? Deus te abençoe, minha querida. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Mais alguém que abriu seu coração, mais alguém quer dizer: Jesus, vem entrar na minha vida. Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? O Senhor, Ele está aqui, Ele está te dizendo: não há problema que eu não possa resolver, não há milagre que eu não possa fazer, não há casamento que eu não possa restaurar, não há cura que eu não possa derramar, mas em primeiro lugar eu quero te dar a salvação. Ele está aqui, Ele quer te dar a salvação. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela... Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Deus te abençoe. Lá no fundo, Deus abençoe. Eu queria te pedir, não fique constrangido, mas se você fez essa oração, fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Se você que levantou sua mão, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Os irmãos da igreja vão estar te abraçando. Fica de pé lá atrás, o pessoal que levantou a mão, fica de pé no seu lugar. Por favor, fique de pé no seu lugar. A gente quer te abraçar, a gente quer te conhecer. Vou pedir aos conselheiros, aos irmãos da igreja que cheguem, dêem um abraço, orem com essas vidas. Lá atrás, ó, tem duas queridas lá atrás, ó. Uma família inteira lá atrás. Abraça esses irmãos lá atrás também. Lá no fundo, a gente vai estar adorando ao Senhor. Se você levantou uma de suas mãos, fique de pé no seu lugar. Os irmãos que são da igreja, orem com esses irmãos. Orem com esses irmãos. Eu queria pedir mais um favor para vocês. Não fiquem constrangidos com isso. Um dia, cada um de nós que estamos aqui fizemos isso. Eu queria te pedir para vir aqui à frente. Eu quero te dar um abraço. Vem aqui na frente. Você que levantou sua mão, vem aqui na frente. Eu vou descer aqui. Eu quero te dar um abraço. Eu quero orar contigo. Se você levantou sua mão, vem até aqui, eu quero te dar um abraço também.
Igreja, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria te pedir para impor as mãos aqui à frente. Quando a gente impõe as mãos, não significa que sai nenhum poder especial da nossa mão, mas isso é um ato profético. É uma representação na terra daquilo que já aconteceu no céu. E a gente vai estar orando por todas essas vidas que essa noite abriram o coração para Jesus, que convidaram o Senhor para ser Senhor e Salvador da vida deles. E a gente vai estar orando também uma família que muito especial pediu para que estivesse orando pelo Antônio Miguel. E a gente vai estar orando, consagrando ao Senhor e apresentando ao Senhor o Antônio Miguel também. Vamos orar? Deus de amor, nós queremos te clamar, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que abriu seu coração, cada um que entregou a sua vida a Jesus, ó Deus. Nós cremos que foi o Senhor quem os trouxe aqui essa noite, e o Senhor tem um plano e um propósito muito grande sobre a vida deles, ó Pai. E que hoje, ó Deus, seja uma noite de recomeço, uma noite, ó Deus, de transformação, uma noite de cura, uma noite, ó Deus, onde novos propósitos e novos sonhos vão nascer na Tua presença, ó Deus. Escreve o nome deles no livro da vida, ó Pai. Obrigado porque essa noite é noite de salvação, ó Pai. E eu quero te clamar, ó Deus, entregar ao Senhor e apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida do Antônio Miguel, ó Deus. Essa vida tão pequena, que o Senhor guarde o teu filho, ó Deus. Que ele, ó Deus, cresça nos teus caminhos. E que ele, Senhor, possa, ó Deus, se tornar um grande homem do Senhor, ó Deus. Pregador da tua palavra. Que o Senhor faça dele, ó Deus, um missionário por onde quer que ele vá, ó Deus. Seja ele médico, advogado, jogador de futebol, não importa, Deus. O que ele vier a fazer, ele faça para a honra e glória do nome do Senhor. Nós consagramos, ó Deus, o Antônio Miguel a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu queria pedir mais um favor a vocês que vieram aqui à frente. Tem uma salinha aqui, em 5 minutinhos eles vão pegar os dados de vocês, só para que a igreja possa conhecer, possa orar pela vida de vocês, possa estar cuidando de vocês. Vamos, é por aqui, ó, aqui no cantinho à direita. 5 minutinhos, não vai demorar, prometo para vocês. E se deixarem o Antônio Miguel aqui comigo, eu vou levar ele embora lá pro Rio de Janeiro, hein? Cuidado aqui que